a mais uma edição do Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Hoje para conversar um pouquinho mais com vocês sobre empreendimentos aqui em Portugal. E para conversar com a gente aqui hoje, nós convidamos a Ana Paula, do Mundo Pet Braga, e o Sérgio Lemos, da Ondas e Nuances Lavanderia Self-Service. Bom, gente, para começar, vamos entender primeiro o contexto de vocês. Há quanto tempo vocês estão em Braga? Olha, nós abrimos em fevereiro desse ano. Desse ano? Desse ano. Então chegaram recentemente a Braga. Recente. E vieram direto para cá? Ou passaram em alguma... Não, então, nós moramos em Faf, que pertence ao distrito de Braga, Sim, né? sim. Mas aí andamos, olhamos Faf, para abrir o pet shop lá, olhamos Guimarães, aí falamos, vamos um pouquinho mais para frente. Aí encontramos Braga, achamos que aqui tem Seria mais adequado. mercado, tem mais habitantes. Ok. E você, Sérgio? Nós conhecemos Braga em 2014 a turismo, porque meus antepassados são de Braga, então eu tive curiosidade quando vim conhecer Portugal, conhecer a cidade dos meus antepassados. E nós chegamos mesmo para morar, vai fazer um ano, e abrimos o negócio há 3 meses. Olha, mas quando você veio há 2 anos atrás, você já tinha a intenção de morar? Já veio meio... Foi só passeando ou já teve esse olhar? Olha, foi assim, em 2014, que foi a primeira vez que nós viemos, foi a turismo mesmo. Então, assim, fizemos aquela turistada. Não tinha a intenção de sair? Nós viemos de Lisboa e subimos, passamos quase um mês aqui para conhecer o país, que a gente queria conhecer o país, e nos apaixonamos por Portugal, o verde que tem o país, o estilo de vida, enfim, tudo, nós gostamos muito. E ficou aquele gostinho lá de quero mais. Quando nós passamos por Braga, que foi quando nós paramos o Porto e fizemos a região, nós obviamente viemos conhecer Braga. E aí eu vim com o nome da minha avó e dos meus sobrenós no bolso, dos meus avós no bolso. E fui no arquivo distrital e consegui levantar a certidão de nascimento, de batismo da minha avó. E voltei com isso para o Brasil, guardado já com uma ideiazinha, né? Já fomentando uma ideia de, olha, quem sabe, né? E aí isso aí foi crescendo. Então a ideia foi sendo amadurecida, Foi sendo amadurecida. Em 2016 nós viemos já nas férias da minha esposa, da Elaine, já com a visão de morar. Olha, viemos conhecer a cidade com a visão de morar. Que legal. E agora já trazendo um pouco para o negócio de vocês. Como que surgiu a ideia do pet shop e da lavanderia? Lavandaria, tá, gente, aqui em Portugal. Bom, como é que surgiu a ideia? Vocês já trabalhavam com isso lá? Já mexiam com isso? Ou foi aqui que vocês começaram? Não, então, no meu caso, eu e o meu irmão já tínhamos isso no Brasil. Já trabalhavam com isso lá? Já, só a minha cunhada que não, que agora somos em 3 aqui, né? Uhum. E só que, na verdade, a gente não veio com essa intenção de montar pet shop. A gente falou, vamos ver como é que vamos dar uma estudada e tal. Aí no fim a gente falou, não, vamos montar pet shop, que é o que a gente gosta, né? Assim, que a gente adora animais, e a gente viu que, assim, apesar de ter muitos aqui em Portugal, já tem bastante, parece que não, mas tem bastante, né? Mas a gente falou, vamos com um trabalho brasileiro, que, assim, é diferente do português, o jeito de lidar com os animais. Falamos, vamos apostar nessa, né? Olha só. Aí a gente arriscou. E arriscamos. Você, Sérgio? O meu foi diferente, porque assim, tanto eu como minha esposa, trabalhávamos no mundo corporativo. Então eu tenho formação em marketing, trabalhava na área de trade marketing, minha esposa trabalhava na área de eventos, relações públicas dentro de uma grande empresa, não tem nada a ver. E nós chegamos na faixa da nossa vida que a gente estava querendo abrir um próprio negócio, então a gente misturou tudo, né? Falou, vamos mudar de vida, mudar de parâmetros, fugir do trânsito de São Paulo, ir para um lugar que esteja pujante, ao mesmo tempo seja um lugar mais tranquilo de se viver, e vamos abrir o nosso negócio. E isso foi mais um impulsionador de sair do Brasil, porque tem toda a burocracia de abrir negócio no Brasil. Tem o risco de, se você abrir um comércio, tem a questão sempre da segurança, de assalto, aquelas coisas todas. Tudo foi colaborando para a gente decidir. Só que aí a gente pensou, o que eu vou abrir, né? Que tipo de negócio que eu vou abrir? E aí veio a questão da pesquisa mesmo. Foi pesquisar o que eu tinha dentro das minhas possibilidades de investimento, que tipo de negócio que estava em crescimento em Portugal ou estaria
com vias de crescer nos próximos anos. Então eu fui começar a pesquisar, ver jornais daqui, sites sobre negócios, como tem no Brasil, aqui também tem, né? E aí fui começar, o amigão lá Google foi lá, né? Qual é o tipo de negócio daqui? Sempre ajuda. E descobri, pesquisando, que em 2014, um pouco antes, primeiro que assim, lavanderia self-service é uma coisa que é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil não. Então é difícil mesmo trazer essa do Brasil, porque não é uma coisa comum. Conceito novo até pra gente lá. Pra gente também é novo, né? Então tome ver vídeo no YouTube de lavanderias, como funciona, etc e tal. E aí eu descobri que era um tipo de negócio que houve um pequeno boom em Portugal em 2014, abriram muitas lavanderias entre 2012 e 2014 em Lisboa e Porto, que são referências, e depois começaram a multiplicar pelo resto do país. E eu verifiquei que, como Braga, eu já havia eleito Braga para vir morar, por conta do que eu havia lido sobre a cidade, tem informações que eu peguei inclusive no grupo, obviamente, me ajudou bastante no Olhar Brasileiro. E também vi muitas informações que, nos próximos 5 anos, Braga era uma cidade que tinha uma perspectiva de crescimento muito grande, que tem toda uma dinâmica, porque é uma cidade jovem, tem muita circulação de pessoas. E eu falei, bom, é aqui, tem um tamanho bom, então vamos ver. Aí eu fui ver como é que era a lavanderias em Braga. Estava vendo que ainda existiam poucas, mas que tinham perspectiva de crescimento. E aí aí vai pesquisar fabricante, pesquisar fornecedor e tal. Eu comecei os contatos antes do Brasil e vim para cá com um plano de negócio que eu fiz já no Brasil. Pronto, fiz um plano de negócio lá e cheguei aqui, vim com a cabeça aberta ainda, fui em algumas feiras de negócios, fui em feiras de franquias no Porto, que aqui está próximo. Fui ver outras opções, vim com um plano de negócios, mas com uma cabeça aberta, mas aí depois de praticamente 3 meses aqui, eu decidi que seria esse mesmo tipo de negócio. Aí foi a questão de procurar os fornecedores e, enfim, começar... Eu acho importante tá passando tudo isso, né, gente? Até para eles entenderem. Tem todo um processo, né? Antes de chegar e falar, eu tô a fim de abrir um restaurante, tô a fim de abrir um pet shop. Quer dizer, tem todo um estudo feito antes, toda uma análise. Isso não é feito da noite pro dia, né? Quanto tempo vocês começaram a... Eu fiquei quase 1 ano fazendo o próprio processo, né? O próprio processo para vir para cá. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi o processo de chegada suas para poder abrir o estabelecimento? Então, porque no nosso caso, assim, Portugal já era a nossa segunda casa, porque meus pais são portugueses e nós sempre vínhamos para cá nas férias. Sim. Então, assim, para nós é mais fácil porque, assim, a gente já conhecia era bem tudo, familiar, já conhecia, então era, né, foi assim, acabou sendo mais fácil. Mas mesmo assim, da gente ter a ideia de vir para Portugal, foram 2 anos de preparação, de vendo, mesmo assim em termos de escola para as crianças, vendo a melhor época para vir, aí viemos. Porque é todo um contexto, né? Então, mas antes nós viemos já para ver casa, para ver onde iríamos morar, já estava tudo resolvido, não é que chegamos agora vamos procurar, não, a gente já tinha onde morar. Já deixaram isso já estava tudo encaminhado. A minha irmã, que já vive aqui, ela já tinha feito matrícula para as crianças na escola por mim. Então foi assim, já foi. Aí quando chegamos falamos, não, agora sem pressa, porque não adianta você ter pressa de falar, aí preciso começar a trabalhar logo. Não é? Não é o processo, não é isso. Não, né? você tem que ir com calma, pesquisar. Então, vamos começar por FAF? Olhamos tudo. Não, aqui não. Vamos para Guimarães, que a gente não pode ter ansiedade, né? Sim, sim. Então, olhamos bem, aí viemos para Braga, não, é aqui. Então agora vamos achar aqui. Foi pesquisando, porque tudo é diferente. Por mais que assim, a cultura é diferente. O comportamento em todos os sentidos. Brasil né, é fácil porque lançou alguma coisa, todo mundo quer conhecer. Aqui não, para você... Aqui no MIM principalmente, né? Ganhar confiança. Eles são mais fechados. São mais desconfiados. Sim, São desconfiados até... E outra, se eles não têm o costume de fazer isso, para você colocar aquilo na cabeça deles é difícil. É preciso que alguém experimente, que alguém da confiança deles experimente, aceite, goste, para que
que passe para frente para que é ele totalmente chegue até lá. diferente do brasileiro, né? Exatamente. Porque o brasileiro, se tem alguma coisa nova, todo mundo corre para experimentar, né? Aqui eles são mais seguros para gastar. Você é onde de São Paulo. São Paulo também? Então são dois paulistas. São Paulo. Não, mas São Paulo a coisa Acontece. Lá em Minas é um pouco parecido com o Minho, né? Lá em Minas o Sim. mineiro é mais desconfiado mesmo. Mas não chega tanto, porque aí já entra a cultura local mesmo. Mas e para o empreendimento? Como é que vocês se prepararam? No caso, cidadania, né? O seu foi cidadania o meu também, foi não cidadania. passaram pelo processo do Não, PST2. não, O eu meu já foi tinha. cidadania também, mas foram 2 anos de preparação também. Porque primeiro eu fiz a cidadania da minha mãe, fiz a minha cidadania. Todo o processo. Todo aquele processo, no Brasil mesmo pelo consulado. Mas nós viemos em 2016, a Helene ainda estava trabalhando nessa época, eu já tinha saído do mercado porque eu já estava totalmente envolvido no projeto de vida. E a Helene ainda estava trabalhando, mas pegamos as férias dela e viemos no final de 2016, setembro por ali, e aí nós fizemos assim, rodamos a cidade, conhecemos toda a infraestrutura da cidade, fomos ao hospital, fomos imobiliárias, vemos imóveis, tudo bem que em 2017 a coisa Era outra realidade, virou. Virou mas muito assim, rápido. que foi o primeiro contato que nós tivemos com o contabilista, que já nos preparou para a vinda, então sim, teve muita pesquisa mesmo. Isso facilita a pesquisa demais, extensiva, né? porque a mudança, por mais que você queira, esteja preparado para a mudança, ela é sempre muito forte na vida da gente. Tem que passar por aquele momento de se desfazer das coisas, tem que vender o que você... Já tem muita emoção envolvida. Deixar a questão de deixar a família, é sempre complicado, deixar pai, mãe para trás, é complicado. Mas quanto mais você se prepara, menos riscos você tem de dar errado. Exato. Tanto financeiramente quanto do ponto de vista psicológico. Então, nós viemos já como eu falei, com o negócio preparado, pronto. Porque e um dos fatores que me fez escolher esse negócio não foi nem a taxa de retorno, mas sim o modelo de negócio, que era o modelo de negócio mais fácil de dar certo para uma pessoa que não tem experiência na área. Exato. Porque ainda tinha que ter essa preocupação. Né? Ainda tem isso. Você tem que se preocupar de pegar e lançar um negócio. Peraí, eu não tenho experiência nisso, eu tenho que me especializar rapidamente, eu tenho que conhecer o negócio, tenho que escolher um negócio, já que não é a minha especialidade, como é o caso dela, não é a minha especialidade, eu tenho que mergulhar a fundo para poder entrar nisso, para poder ganhar a confiança da minha clientela. Exato. Então teve sim uma preparação nesse sentido para poder... Eu achei interessante que foi bem... Você falou, você já tinha parado de trabalhar para focar nisso, enquanto a esposa trabalhava, ou seja, teve uma organização até familiar. Sim, né? Para que a coisa pudesse fluir favorável, né? Sim. Muito porque chega nesse momento final, você tem que dar um sprint e aí você tem que se envolver quase 100% naquilo, para poder... Muito interessante. Os 3 sócios lá são brasileiros? Ou tem algum português? São os 3 brasileiros? Sou eu, meu irmão e minha cunhada. Os 3 brasileiros, mas eu e meu irmão já somos descendentes, já tínhamos a Aí facilita um pouco o processo. Facilita. Facilita já é uma parte que você pula, uma parte que você pula. Passa pelo processo da cidadania e tudo, mas é um processo bem diferente. É a questão do visto, com certeza. E falando um pouquinho do negócio de vocês, hoje aqui, os 2 estão aqui em Braga, né? Qual que é o diferencial do serviço de vocês? Porque igual você falou, tem vários pet shops aqui, parece que não tem, mas tem. Eu consigo identificar muito dentro de shoppings, né? Não, mas mesmo na rua. Pois já não tinha percebido isso. Olha que sim, mas é que nós pesquisamos bastante. É muito diferente, né, gente? Quando a gente tem um olhar superficial sobre um determinado assunto e aquela pessoa que está olhando especificamente para o assunto. Olha, eu não tinha essa percepção, olha que legal. Eu mapeei também na cidade onde tinham todas as lavanderias. Isso faz parte do plano de negócios, né, gente? E muitas vezes as pessoas chegam lá na lavandaria e falam assim, mas eu só conheço 2 na cidade. Eu falei, não, tem mais. Eu não vou sair divulgando todas, mas eu sei onde elas estão. Inclusive, eu fui em todas antes de abrir a minha para ver como era o funcionamento, onde eu podia melhorar, para justamente criar a questão do diferencial. Exato. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entender um pouquinho o trabalho de cada um. Vamos falar, quem quer falar primeiro? Fala um pouquinho do diferencial do seu empreendimento. Tá, no nosso caso, assim, o diferencial é o atendimento. Assim, os produtos também, que assim, nós temos bastante, tem assim, produtos que é diferente para os portugueses e o que os brasileiros já conheciam que procuram aqui e não acham. No caso, o atendimento, assim, o tratamento com os animais também, porque aqui em Portugal, assim, o próprio dono do cachorro, né, que aqui eles falam cão, não é cachorro, né?
Eles até falaram, olha, se ele não portar-se bem, pode dar uns cascudos assim, né? E a gente fala, nossa, mas né? Não pode, né? No Brasil. Aí são as diferenças culturais. Então, mas assim, e o nosso tratamento com os animais, assim, com os cães, é diferente. É um jeito mais carinhoso. E isso, assim, eu acho que conta bastante. Porque o pessoal gosta. Porque fala, nossa, porque é o que eu falo, e às vezes, por exemplo, se o tratador, né, o cuidador, o grooming que vai fazer o serviço no cão, ele pode bater no cão na frente do dono, porque o dono não se importa. E isso não acontece, né? No nosso caso, com a... Sem chance de acontecer. Não, até o meu irmão uma vez falou, nossa, mas se alguém fizesse isso no meu cão no Brasil, imagina, eu ia pra cima, né? Com certeza. Você não aceita. Então aqui eles começam a ver, o serviço é diferente, o acabamento do serviço é diferente. E aí é interessante porque acaba também atraindo um público que de repente não concorda com esse perfil de tratamento. Sim, e um pessoal que não tinha o hábito de dar banho ao cão, acaba falando, nossa, realmente, vale a pena. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Olha. E é diferente daquele que dá banho em casa de vez em quando, né? Porque tem pessoas aqui que... Vocês buscam um cão em casa? Porque lá no Brasil é comum isso, né? Também pegamos. Olha só. Quando precisa, pegamos. E é o diferencial, assim, que a pessoa fala, nossa, realmente vale a pena levar. Porque o cachorro fica totalmente diferente. Eles aqui ainda tem muito... Tem gente que acha que não pode dar banho no cachorro. Faz mal. Agora tem muita gente que já está mudando. Os veterinários mesmo já começam a aconselhar. Já a mentalidade já está mudando. Dá uma ração apropriada, uma alimentação que vai... Você gasta mais, você investe mais numa alimentação de primeira, né? Que são as rações premium, super premium, e você evita gastar futuramente com veterinário. Com certeza. Senão depois você fica... Já é uma prevenção, né? Já é uma prevenção, senão depois você tem que ficar indo no veterinário regularmente, porque o seu cão vai ter desenvolver problema renal, alergias alimentares, aí ele vai poder comer só uma ração específica de veterinário, que já é muito mais cara. Exato. Um cão que tem uma alimentação adequada, ele não vai ao veterinário uma vez por ano para tomar vacina só. E o banho é essencial. Olha só, que interessante, que legal. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar buscar algumas imagens para deixar aqui para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho. E lá no Instagram, ficou mais fácil viajar, também vou deixar uma cenazinha lá para vocês acompanharem o trabalho, com o endereço, com a localização, e vale a pena conhecer o trabalho, né? Entender esse diferencial. Sérgio? Bom, nós procuramos atacar em várias frentes, né? Então, como eu fiz dentro do plano de negócio, estudei um pouco do comportamento, do perfil dos consumidores aqui, porque as pessoas, na verdade, têm um comportamento, uma cultura diferente do Brasil. Exato. Como vocês estavam falando, o brasileiro é mais afeito à mudança, ele arrisca mais. Por exemplo, inaugurou um restaurante de comida tailandesa. Deixa eu ver o que Aqui o pessoal, vamos comer lá comida portuguesa. Eles são mais difíceis de partir para o novo. E a lavandaria em si, aqui mesmo, em Braga, é uma novidade, mas tem essa questão também. Eu falei, tá bom, então a gente tem que atacar algumas frentes, né? Quais as frentes que eu ataco? As frentes mais técnicas, vamos dizer assim, que pega mais no racional, que é preço,
Então, dentro do meu plano de negócio, eu fiz um cálculo muito rígido em cima do custo, quilowatt-hora, etc., que eu vou gastar de energia, de gás, de água, versus todos os custos que tem, para conseguir puxar um preço mais convidativo possível, dentro de uma selfie legítima, que a pessoa entra, ela mesma se atende, ela mesma faz todo o processo. E, ao mesmo tempo, o que eu posso oferecer de diferente? Porque o modelo de negócio é muito comum, entre aspas, né? O sujeito entra, lava a roupa, tem lá uma TV PLV, um Wi-Fi e é tudo igual. Não, eu não posso ser tudo igual. Então, eu vou ver o que eu posso oferecer de diferente. Então, o que eu percebi? Eu tenho um ambiente que eu tenho uma recepção ampla, eu tenho sofás para as pessoas sentarem, ao invés de cadeiras simplesmente de plástico, como é muito comum aqui. Porque, como eu falei, as pessoas privilegiam muito a questão do custo baixo. Eu posso dar um custo baixo, mas ao mesmo tempo oferecer conforto para o meu cliente. Eu tenho uma loja que é muito envidraçada, que tem muita luz, muita visibilidade da rua, o que traz segurança para o cliente, embora Barata seja uma cidade super segura. A lavanderia funciona até as 10 horas da noite, às vezes vão mulheres sozinhas, lavar roupa, é bem iluminado, é bem claro, se vê de fora, de dentro. Então, todos esses fatores passam pelo diferencial da loja. E aí a gente pensou, de que maneira eu posso colocar nisso o atendimento? Porque o atendimento o nosso atendimento brasileiro, ele é um diferencial em qualquer lugar do mundo. Nós sabemos atender bem. E eu falei assim, de que maneira eu posso trazer isso para um serviço que é self-service? Porque ainda tem essa questão. Eu pensei, bom, como eu coloquei minha loja na freguesia que não tinha, que é muito importante no caso da lavanderia, porque é um serviço, é interessante você entrar onde você não tenha tantas concorrências, diferente de um café que tem em todos os lugares, a pessoa um dia toma numa, a lavanderia é diferente, é um serviço que você não vai usar todo dia. Exato. Né? Você forma uma clientela, então é interessante você entrar numa área que tenha muitas casas, muitos apartamentos, e que você forme uma certa clientela. Só que essa cliente, como eu entrei numa freguesia que não tinha nenhuma lavanderia, a maior parte deles era a primeira vez que entravam em uma lavanderia. Olha. E muitos chegam na porta e eles são muito desconfiados. Né? Então, o fato de ter vitrines, eu tenho toda a comunicação visual grande, bem explicada, você consegue ler de fora para quebrar um pouco essa timidez e entrar. E o diferencial que nós acreditamos que nós temos também é nós ficamos muito tempo na loja. Eu passo bastante tempo na loja, minha esposa também passa muito tempo na loja. O que acontece? Não que eu fique lá, a loja funciona 14 horas por dia, todos os dias, sem domingo, sem feriado, não dá para estar lá o tempo todo. Claro. Mas a gente está sempre presente na loja todos os dias, principalmente os primeiros 2 meses a gente ficou bastante preso. Por quê? Porque a primeira visita é muito importante. Exato. Por mais que você tenha informação, tem um aconchego, tem explicar como funciona, a maneira que você... E isso fez muita diferença. Nós sentimos que isso fez com que o cliente muitas vezes fizesse o tal do boca a boca, que é o passa-palavra que eles falam aqui, né? O boca a boca. Começasse a comentar com o vizinho, com o outro, etc e tal, para vir conhecer. É fundamental. Né? É fundamental. É fundamental. Vai lá, porque lá tem uma pessoa, lá tem um senhor, tem um rapaz lá que vai te ajudar. Que vai te ajudar. Pronto. Porque se forem sozinhos é difícil, sabe? Às vezes se perde um pouco. Se perde um pouco. Né? Fica olhando e fica perdido, né? Então nós procuramos ter um local diferenciado do ponto de vista de recepção, de atendimento, a fugir um pouco do que é o comum, né? E ter preços competitivos, porque aqui não adianta, você pode ter um serviço excelente, mas se você tiver um preço acima do mercado, ninguém entra. Não entra, porque o cêntimo aqui faz muita diferença. Eles dão valor, às vezes, por causa de um cêntimo, não, eu vou pegar a gente. O preço é muito competitivo, eu tenho clientes que vêm de outras áreas da cidade, de Milho de Tibães, tem clientes que vieram de São Pedro, São Paulo e Medellín, quer dizer, de outras áreas da cidade, porque encontraram e falaram, não, e viram as fotos e tal, falaram, não, eu gostei do ambiente, gostei do local, me senti seguro, o preço é muito bom, vou. Olha, então isso é muito importante, porque é um tipo de cliente que ele fica cliente fiel, porque aí entra também os insumos. Se você, a perfumação do teu amaciante faz diferença. Né? O cálculo, são muitos detalhes, né? Sim, o cálculo que você usa, se você usa, por exemplo, doseadores automáticos, como nós usamos, então, vai entrar sempre a mesma quantidade na lavagem. Não tem como uma lavagem ser diferente da outra. Então você tem a segurança da qualidade do serviço. Então isso tudo, faz produtos profissionais, faz diferença. Com Você certeza. acaba ganhando pela qualidade, pelo preço, pelo atendimento, atacando em várias frentes. No nosso caso foi muito legal. Eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Eu vou tentar resgatar algumas imagens para mostrar aqui para vocês um pouco do funcionamento. E vou deixar lá no Instagram também, para que vocês possam depois chegar até a lavanderia, conhecer também o estabelecimento do Sérgio.
clientela, como é que está hoje? Tem quanto tempo a lavanderia? 3 meses. 3 É meses. bem novinha. Pois é, e como é que vocês estão sentindo? Porque brasileiro naturalmente tem a tendência de procurar, se sente muito à vontade dentro dos estabelecimentos brasileiros. Né? Não quer dizer que não entre nos portugueses, porque brasileiro é aquilo que a gente falou, entra em tudo. Eles querem experimentar tudo, querem conhecer tudo. Então a clientela brasileira ela é fácil de atrair. Mas e a portuguesa? Já tem essa procura? Já frequenta? Já. No nosso caso já tem assim, temos muitos brasileiros, mas já tem assim alguns portugueses que já estão fiéis, que eram assim pessoas que não tinham o hábito de levar o cachorro para tomar banho, ou até não davam uma ração, compravam, que eles falam marca branca, né? Estão se abrindo eu não sei se por Braga, se é uma cidade jovem, né? Isso facilita também. Então, no caso, assim, já temos clientes assim que agora dão ração, assim, dão uma alimentação premium, super premium para o cachorro e que já pegaram o hábito, porque a gente ainda tem uma promoção que a cada 6 banhos um é oferta, então eles levam o cartãozinho para carimbar, assim, que já estão indo com frequência, né? E assim, o nosso preço também é o mais convidativo da região, assim, né? Assim, aí faz totalmente faz, porque tem pessoas que falavam assim, eu não levava porque também é muito caro. Porque realmente aqui é mais caro esse serviço de banho e tosa do que no Brasil. Então tinha pessoas que falavam, e agora com preço mais atrativo. Dos produtos? Não é os produtos, é o serviço em si já é mais caro, porque aqui os produtos são ótimos, né? Mas no Brasil também tem muitos produtos de qualidade, assim, nessa área, tem os produtos lá também tem muita qualidade, mas não é o produto no caso, é o serviço. É o tipo de a mão de obra aqui é mais cara. Que é mais cara. A mão de obra é mais cara. E como acho que o nosso preço é mais atrativo, aí foi o que eu falei, a pessoa vai uma vez, gosta, aí fala, não, realmente vale a pena, né? Do que ou eu fazer isso em casa. Aí depois que você começa a pegar seu cachorrinho todo prontinho, não, cheirosinho, né? Você fala, parece outro, tem uns que ele sai parece outro. Então, que delícia. E já temos bastante clientela portuguesa, tem muitos brasileiros, mas já estão aderindo. Que coisa boa. E lá na lavanderia, já deu para... Deu para um cliente. Nós procuramos abrir um negócio que é comum a todos, não é um nicho específico, que é o ideal. Que é o ideal, gente, que é o ideal. Porque a gente sabe que hoje tem uma colônia que está crescendo brasileira, mas eu não sei daqui a 5 anos. Ela não ela é cíclica. É uma onda, né? Pode ser uma onda. Então, assim, é um serviço que eu criei para a comunidade, né? Que eu treino, que eu trouxe para a comunidade no caso da freguesia que nós estamos, no bairro que nós estamos. Então, assim, eu tenho muitos clientes portugueses, porque são os da própria região que moram, entendeu? Eles acabaram vendo nossas vitrines e tal, vieram pela própria vitrine, pela própria rua, aí começam a falar para o outro, etc e tal. Então, eu tenho muitos clientes portugueses. E eles são, aqui no norte eles falam bastante, são bem receptivos, e aquela imagem que o português não conversa é totalmente diferente, eles ficam batendo papo e tal, e falam da vida, sempre porque tem a lavagem, demora lá 40 minutos. Enquanto isso está ali pra você. Tá batendo papo, nós estamos ao lado de uma padaria que é bem famosa no bairro, então a pessoa pode ir lá, tomar um café, então tem bastante movimentação onde nós estamos. E também... E tem muitos brasileiros também. Os brasileiros, alguns vêm pela internet, vêm pelos grupos. Então eu quero conhecer porque é de brasileiro, eu quero dar uma força, etc. Exato. Nós temos um colega que vem de outra cidade, um amigo que vem de outra cidade, que começou como nosso cliente para prestigiar, porque quando ele chegou a Braga. E aí no primeiro dia ele foi à loja, ficamos amigos, ele se mudou, mas ele vem uma vez por semana a Braga ver os amigos e aproveita e lava a roupa. Olha que legal. Né? Então, assim, tem os clientes, tem os amigos, como nós também demoramos um certo tempo para abrir depois que chegamos, também fizemos amigos aqui entre portugueses e brasileiros, porque a gente acaba se encontrando com os brasileiros que vieram nos prestigiar na loja também se tornaram clientes. E também, como nós fizemos, quando nós formamos o kit da nossa loja, como ela não é franquia, uma loja nossa mesmo, é isso que eu ia perguntar, não é franquia? Não, nós optamos por criar a própria marca, dá mais trabalho. Porém, a gente tem a nossa mecânica, a formatação da loja, os fornecedores, todos nós que escolhemos. Dá mais trabalho, né? Mas é mais independente. Nós formatamos a loja com uma máquina de 20 quilos, que não é o comum aqui, por exemplo, na região. Até 15 quilos. Por que eu formatei com uma máquina maior também? Eu tenho máquina de 12 quilos, tenho máquina de 9 quilos de capacidade.
Mas a máquina de 20 quilos, ela atrai muitas vezes o cliente mais conservador, o português. Aqui ele fala, eu tenho máquina em casa, mas na hora de lavar o edredão, não consegue numa máquina de 7 quilos. E uma máquina de 20 quilos consegue lavar 2. Sim, Né? Com a máquina de 20 quilos, ele consegue lavar 2, mais barato do que ele pagaria em lavar um numa lavandaria tradicional. Olha, então já é um atrativo para eu trazer o cliente tradicional. Claro. Já é mais um diferencial, né? Que é um daqueles diferenciais. Então isso chamou também a dona de casa. Então assim, se for falar do meu perfil do cliente, é muito comum. As pessoas têm uma ideia de que a lavandaria self-service é coisa de estudante. Todo mundo acha assim, é de República. A pessoa... Tanto é que as primeiras que abriram em Braga são todas perto da Alminho. Mas não, é gente de todo tipo, dona de casa, aposentados, gente que quer praticidade. Geralmente é isso. Eu tô próximo à Bosch, então tem funcionários da Bosch que vão lá lavar roupa, depois voltam. O cara vem na hora do almoço, depois terminou o almoço, ele volta, já leva, já tá com a roupa lavada. Então, principalmente quem ganha praticidade e acaba ganhando economia, que é o que eles não enxergavam antes, mas eles já estão enxergando. Antes a lavandaria era mais usada para secar roupas no inverno. Sim. Porque não seca, porque no inverno aqui é úmido. Mas agora não, eu já tenho clientes que estão vindo, agora nesse calor as pessoas estão vindo lavar, não tanto para secar. Olha só. Então já é uma mudança de paradigma que já vem acontecendo devagarinho. Muito legal. É bastante interessante. É para o público em geral, mas nós temos uma boa aceitação de brasileiros também. Que legal. E me fala uma coisa, embora os dois sejam estabelecimentos mais recentes, já dá para ter uma ideia do retorno do investimento? Valeu? Porque a gente sabe que o retorno aqui é sempre muito lento, que é importante passar isso para quem está pensando em vir para Portugal, empreender, entender que esse retorno tem um ritmo diferente do ritmo lá no Brasil. Então, mesmo sendo mais recente, vocês conseguem já fazer alguma avaliação, já passar algum retorno? Sim, o mercado de pet shop aqui em Portugal, ele está uns 20 anos atrás do Brasil, né? Então, é um mercado que está em crescimento, está em expansão, mas assim, a pessoa tem que estar preparada financeiramente para esperar o retorno, porque aqui é lento, né? É lento. Então, você tem que estar financeiramente preparado. Você não pode falar, eu tenho dinheiro para montar, vou me manter uns... Não dá para calcular os meses. Você não consegue calcular, porque aqui também tem os altos e baixos, que nem no inverno. Não é? O inverno é uma época... né, gente? Parece que a gente muda de país, né? Porque totalmente diferente, o comportamento é outro. No inverno fica todo mundo mais dentro de casa, não sai. Agora chegou o verão, todo mundo, nossa, sai pra rua, né? Sim, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Dentro da nossa casa muda, né, gente? Não sei se vocês perceberam, tem a casa... Mas até a decoração, não é? Exatamente. Eu cheguei, quando começou a esquentar, eu falei, não, eu vou tirar essas flores, eu vou comprar flor cor de verão, eu vou, né? Até você quer mudar. E então é isso, você também tem que estar preparado que no inverno aqui, apesar de ser o inverno mais quente da Europa, o povo fica dentro de casa, é diferente. Então você tem que contar com isso, que vai ter aqueles meses que o seu movimento vai ser baixo. Vai ser baixo. Então você tem que estar bem preparado financeiramente para você não. Ainda mais que tem pessoas que vêm para cá pagando aluguel, né? De onde vão morar. Exato. Então tem que contar com o aluguel não é mais leve dentro do orçamento, muito pelo contrário. Não, então, é o aluguel da sua moradia, né? Para quem vai morar de aluguel. É o aluguel do espaço que você tá. Exato. Então, e tem os custos que parece são fixos, que são fixos. E que vai ter mês que não vai te dar esse retorno. Não. No princípio você não vai ter esse retorno, você vai ficar bancando. Então você tem que estar preparado para você não abrir, gastar o dinheiro que você economizou para trazer, não é? Exatamente. Porque senão você vem, eu investi ali, só que agora acabou. Não, se não tiver Não é? Você tem que ter... maior. Não, você tem que estar preparado financeiramente. Não, é muito importante. No nosso caso, o que acontece? A lavandaria... O seu investimento deve ter sido alto. É alto por causa do equipamento. Por causa dos equipamentos. E por causa da preparação do local. É diferente de você fazer um escritório, você tem lá a mesa e tal, agora ali não. Você tem que fazer toda uma adaptação da parte de pichelaria, que eles falam que é encanamento, água, eletricidade tem que mudar o tipo de eletricidade, a força que puxa é mais forte. Então, assim, gás tem que fazer puxar direto da rua, não é mais do prédio, porque aqui a maior parte dos estabelecimentos comerciais ficam no térreo dos prédios. Exato. Então você não puxa o gás do prédio, você tem que puxar da rua, aí muda, tem que chamar a City Gás. Tudo isso acaba envolvendo custos
que às vezes as pessoas não colocam dentro do planejamento. Começa por aí. Depois, assim, o negócio que eu escolhi eu já sabia, que é um negócio de tostões, não é um negócio de milhões. É coisa de contar moedinha todo dia. Porque a minha lavandaria é com moedas, é um sistema americano. Então eu tenho lá uma máquina de troco, se a pessoa chegar, ela pode trocar o dinheiro dela e usar nas máquinas. Então não é uma margem de lucro alta. E como eu falei, uma das táticas minhas é justamente trazer, porque se eu quero trazer o cliente para o selfie, uma das vantagens é o preço. Então a minha margem é reduzida, a margem é muito reduzida dentro do self-service. Então aquela imagem de, eu vou contar moedinha no final do dia e vou passear, não é aquilo lá. Né? As máquinas precisam de manutenção, as secadoras principalmente tem que ser, os filtros têm que ser limpos pelo menos 3 vezes por dia. Então não é uma coisa que funciona tão sozinha quanto as pessoas acreditam que funcione. Então assim, fora isso tem a questão do retorno. O retorno, tudo correndo bem, no caso de uma lavandaria, está dentro da expectativa minha. Tanto é que o meu primeiro mês foi melhor, justamente porque eu peguei o final do inverno. Porque ainda é considerado um negócio sazonal a lavandaria aqui. Por quê? Como eu falei, está aumentando os clientes que lavam, mas é infinitamente menor do que os que secam. Normalmente vai muito mais para secar, né? Então, ainda é um negócio assim, se a pessoa não tiver fôlego, por exemplo, para esperar o próximo inverno, que é onde vai realmente bombar, vamos dizer assim, o sujeito corre risco de ir, porque você tem os custos fixos, como você falou, o aluguel, etc e tal, que o custo variável, né, vamos dizer assim, você vai gastar energia, gás e água conforme a utilização. Se você tiver mais utilização aquele mês, vai gastar mais, ok, beleza, você não tem custo, não tem o problema do cliente que pendura a conta, porque só funciona como é. Só que a margem é pequena, a perspectiva são 3 anos, pelo menos, de retorno, quer dizer... Ou seja, igual você colocou, né? O fôlego não é rápido, e a margem tem que ter um tem que ser fôlego, maior. porque ainda tem, se você fizer um financiamento ou lease do equipamento, você ainda tem a prestação disso, mensal. São muitos custos fixos, né? Sim, seguro disso. Sem nada. Por quê? Tem pode que ter pensar seguro. assim, mas não precisa porque aqui é seguro. Não, mas tem os seguros obrigatórios mas você também. é obrigado a fazer seguro dos equipamentos. Né? E nada, você nunca está, vamos dizer assim, imune a vandalismo. Infelizmente existe, em qualquer lugar do mundo a gente vai lidar com mas isso. Pode existir sempre, porque é um estabelecimento que está aberto toda hora, né? O sujeito pode entrar lá e pichar. Não aconteceu, graças a Deus aqui não tive um tipo de problema desse. O primeiro dia que a gente deixou a loja aberta e saiu foi uma coisa, um estudo nosso, assim, pessoal, de poder assim, meu Deus, vou deixar lá sozinho, televisão ligada. Deixar a TV ligada, deixar tudo lá funcionando e vou embora, deixar aberto. Tudo bem, tem todos os aplicativos, onde eu tenho várias câmeras que estão... Qualquer momento eu posso ter sistema de segurança, sistema de alarme, tudo isso tem, óbvio, porque é um local que funciona dessa forma, ele tem que ter um sistema de segurança e todo tipo de seguro. Só que tudo isso está lá embutido no custo. E sempre tem os custos, e aí como é que eu falo? Por mais planejado que você esteja, pensa que no final vai ter 10 ou 15% a mais que você vai gastar. Exato. Sempre tem um custo a mais. Sempre é uma obra a mais que tem que fazer, é uma adaptação a mais que tem que fazer, sempre tem alguma coisa a mais que acaba imputando. Uma despesa que você não sabia que tinha, que depois falou, não, mas aqui é obrigatório, você tem que fazer. Uma taxa, vai instalar a câmera. Tem uma taxa de 150 euros por ter instalado a câmera. Que você paga para a câmera, que você tem que informar que você tem câmeras de segurança. Então é uma coisa que lá no Brasil, por mais que você pesquise, você não vai se ligar. Você não vai pensar nisso porque não tem. Tem coisa que é surpresa. E aí né? vai a importância do contabilista, por exemplo, para dar... Até nessa orientação, porque acaba orientando muito, sim, né? Porque a legislação é diferente, né? E isso aí a gente até conversou em outras entrevistas aqui com outros empreendedores. É impressionante o papel do contabilista, que é muito diferente, tá, gente? Do papel do contabilista lá no Brasil. É diferente. É mais como se eu sou advogado. Aqui é o seu, é o ar que você respira. Porque uma má orientação, o seu prejuízo pode aumentar assim significativamente. Eu passei por isso, então eu posso falar. Bom, e dentro desse processo todo que a gente conversou aqui agora, colocou aqui agora, o que vocês consideraram mais difícil? Mais difícil? Mais difícil. Olha, o mais difícil mesmo foi, acho que, escolher o local. No seu caso, local, porque na verdade você estava indo para Faf, teve que sair ainda. Porque nós moramos em Faf. Então, acho que foi escolher o ponto, porque de resto até que foi tudo fluindo assim de acordo com o esperado. Eu acho que o mais difícil foi escolher mesmo o local. Não tivemos nenhum problema assim. O rapaz, o dono da nossa loja, que alugou, é brasileiro, então facilitou assim a nossa conversa com ele, então foi fácil negociar isso em termos de
de aluguel. Acho que o mais difícil, por enquanto, foi escolher o local, porque de resto tá indo tudo conforme o planejado. Olha, que Por coisa enquanto boa. tá indo, tudo correu bem, assim. Fornecedor, no começo foi um pouco difícil, você não conhece, né? Exato, Então você exato. começa a pesquisar e você às vezes pesquisa no Google do jeito que se escreve no Brasil. E aqui é tem outra palavras nomenclatura. que são diferentes, né? Tem palavras que não tem nada a ver. É. Então, assim, mas de repente você acha um fornecedor, aí você fala, você conhece e tal. Aí o mesmo vai te Aí ele já vai encaminhando te pro outro. indicando algum outro distribuidor. Assim, você vai perguntando, porque eles não são de abrir muito, porque eles aqui são meio assim, eu quero ser o fornecedor exclusivo. Que no começo eu falava assim, nossa, mas não existe isso, né? Porque você não tem um fornecedor que te forneça tudo. E às vezes eles ficam ofendidos que você comprou do outro. Então às vezes eles vão te falar quem vende o outro produto, depois que você já fez o pedido, já fechou, ele fala, então, o outro fornecedor que você está procurando é o fulano, essa é a distribuidora tal. E às vezes eles ficam meio ofendidos, porque falam, mas você não... Aí você fala, não, mas é que eu queria dessa marca, você não vende essa marca. Eles ficam meio ofendidos. Porque na verdade eles não se prendem à marca. Então. Né? Então, aí eu acho que isso aí pra eles deve ser um... Como assim? Então, mas no caso brasileiro a gente fazia questão de algumas marcas. Algumas marcas específicas, assim, e tem uns que... Mas assim, isso até que foi... Como a gente também não tinha muita pressa, a gente foi vendo isso tudo com calma, então acho que já ajuda, né? Mas, assim, a princípio não tivemos, assim, dificuldades. Uma dificuldade assim, maior. Que nem mesmo o contador, marcamos com 2, a gente conheceu um primeiro, que indicaram, depois marcamos entrevista com outro, não, foi esse mesmo, o primeiro, que ele, assim, realmente fez a diferença, porque ele ajuda muito. Né? Ele dá aquela luz, ele aí instruiu bastante. Então, assim, acho que o mais difícil até agora foi realmente, e nós somos em 3, então para os 3 concordarem com a mesma coisa. Sociedade. Não é? Os 3 falam, não, é isso mesmo, vai ser aqui. Então, acho que foi o mais difícil, porque você é diferente de você, é um lugar que você já mora faz tempo e você conhece. Ah, não, eu já sei que aqui é novo, né? Tudo é novo. Por mais que nós já conhecêssemos aqui, é diferente. Para você morar é uma coisa, mas para você montar um negócio é outra. Então, eu acho que o mais difícil foi escolher o local. Né? Que assim, a gente pesquisou bastante, o mais difícil foi o local. Fora isso, foi tudo fluindo e assim, e acabamos fazendo muita coisa com o pessoal de FAF mesmo. Até pela facilidade de... Porque pessoas que assim, que a gente já conhecia. Então que a gente falou, não, já tenho confiança, já conheço o serviço. Assim, então, assim, amigos às vezes que é amigos assim de anos, que a gente já conhecia, que é da mesma terra do meu pai. Então, você fala, fica mais fácil, já conheço, já tenho confiança. Então, nesse sentido, assim, até que acho que o mais difícil foi escolher o local. Ok. E aí, Sérgio? No meu caso, assim, como nós não conhecíamos praticamente ninguém, só o contabilista, os fornecedores de equipamentos, ainda falando-se assim, eu procurei ter um conhecimento técnico antes de vir, entrei nos sites de todos os fabricantes mais famosos, aqui na Europa, etc e tal. Mas, quando você está mandando e-mail do Brasil para responder, é mais difícil você ter retorno. Sendo que tem os que não respondem e-mail. Quando vê que tá lá no Quando vê Brasil. que é telefone de Portugal, etc e tal, Não, aí mas eles mesmo começam a retornar. mas mesmo sendo daqui de Portugal para Portugal, tem empresa que você manda e-mail e não responde. O e-mail eles não são muito afeitos a e-mail. Aí o que acontece? É um contato mais pessoal. Mais telefônico mesmo. Quando chegamos aqui, aí teve essa parte de escolher os fornecedores de equipamentos, então eu tive que marcar reunião com todos, porque eu tive que ver todos os fatores que eram importantes na qualidade do equipamento, a assistência técnica, o pós-venda, tudo isso, para eu ficar muito bem coberto, tanto a mim quanto os clientes. Como isso não é uma coisa comum no Brasil, os fabricantes são todos diferentes do que existe no Brasil, então essa parte houve um estudo muito forte para a gente decidir. Não foi muito fácil, mas a gente chegou e conseguiu decidir. Né? É exaustivo. Agora, uma coisa bastante difícil foi a escolha do ponto comercial, porque no caso de uma lavandaria, 80% do negócio é o ponto comercial. Então é importantíssimo a pessoa mapear
E para entender se, antes de você abrir, se já tem uma naquela freguesia, naquele bairro, se não tem, porque o serviço é como um correio, você não vai abrir é um serviço, vamos dizer, você não vai abrir um correio do outro lado da rua. É uma coisa que não é legal, você tem é difícil de café. Um dia você toma aqui, outro dia você toma ali, tudo bem, mas a clientela que você forma é diferente. Então você tem que ter muito cuidado para você. E outra, Braga ainda tem áreas que não tem, freguesias e bairros que ainda não tem lavandaria. Então é bobear você abrir perto de uma outra, se você tem bairros inteiros que estão carentes, estão precisando. Então, assim, a escolha do ponto comercial é muito importante. Então, a gente rodou bastante pela cidade, até que eu achei, não foi nem por imobiliária, eu achei em plaquinha mesmo, eu achei o ponto comercial. Então, essa parte, e por que pareça a escolha do nome, porque nós não sabíamos... É porque o nome, na verdade, tinha que atrair português e brasileiro. Isso, eu tinha que pensar num nome que fosse fácil, né? Lavandaria self-service é o serviço, mas o nome é Ondas e Nuances. Um nome que falando é fácil de você falar e o significado. Aqui eles não dão, é engraçado, mas não tem muita, eles não se lembram muito do nome, né? Falam assim, barbaria ali da Ponte da Pedrinha, não sei o que ali do Fujacal, não sei o que ali de Lamaçães. Eles não falam muito nome comercial. Endereço, né? É mais o endereço. Não, mas endereço também aqui é complicado. Eles falam referência. É tudo. As pessoas geralmente falam a referência. Então eu pensei em um nome que fosse fácil falar, né? Nós pensamos. E coincidentemente, quando fomos abrir a empresa, tinha aquela lista de nomes que já tem disponível, tem nomes engraçadíssimos. Nada a ver com aqui não. Nada a ver. É muito engraçado. Nomes muito engraçado, porque eles que criam mesmo os nomes e chegou num ponto que acabou a criatividade, né? Então vai um monte de nome esquisito lá. E por incrível que pareça, Ondas e Nuances estava lá disponível. E aí a gente parou e pensou e falou, poxa, conseguiram Ondas e Nuances? Ondas e Nuances, porque a gente pensou, as ondas que formam a máquina de lavar girando, né? Os nuances das cores que fica quando quando ela está centrifugando, você vê as cores, só os nuances das cores e tem uma referência legal. E como nós desenvolvemos o logo, um amigo nosso ainda no Brasil nos ajudou aqui via WhatsApp a desenvolver toda essa parte da imagem e a gente conseguiu criar uma imagem que dissesse um pouco disso e acabou ficando o nome. Mas foi uma coisa assim que a gente planejou e queria passar uma coisa comum, normal, mas não sabia como criar o nome. E o nome veio assim... Gente, isso é importantíssimo. Olha os detalhes, né? A importância de cada detalhe. Né? Então, é muito cuidado mesmo, é muito planejamento. E alguma coisa positiva? O que foi? A gente perguntei do que sentiu mais de dificuldade, o que seria assim, o que foi mais fácil nesse processo todo? Mais fácil? Sei lá, mais fácil, não sei, foi o que eu falei, tudo fluiu facilmente. Assim, pelo próprio contexto, a sua história. Foi assim, é um espaço assim que é o que eu falo assim, a gente tá lá dentro, a gente se sente bem. Para criar o logo, também foi assim, primeiro a empresa de publicidade que estava criando, a gente falou, ai meu Deus, eu acho que não vai chegar onde a gente quer, e de repente, pumba, bateu. Eles mandaram, a gente falou, não, é isso. Então assim, para nós assim, é o que eu falo, tá, não assim que seja fácil, mas eu acho que como a gente veio com uma cabeça assim, boa, focada para o que a gente quer, aberto, viemos preparados para as dificuldades, então é o que eu falo assim, tudo está fluindo bem. Eu acho importante a gente ressaltar isso, gente, porque olha só, conversando aqui, né, na nossa prosa aqui, a gente percebe todo o tempo de preparo e planejamento, e a partir do momento que a gente passa por esse tempo de preparo e planejamento, olha a dificuldade, se encontrar alguma dificuldade, ou até mesmo facilidade, porque o processo é natural, né? Porque ele foi estudado, foi trabalhado. Tem que estar preparado. Exato. Tem que estar preparado. Então não tem aqueles, né, sustos. Não, é o que eu falo, você tem que estar bem preparado e sem pressa. Sem pressa, não pode ter pressa. Você não pode ter pressa para falar, não, eu tenho pressa para isso, porque eu ficou muito forte, porque eu preciso começar a ganhar dinheiro, não sei. Não, você tem que ter calma. Exato. E é o que eu falo, tá num ambiente que você gosta, que você se sente bem. O pessoal entra na nossa loja e fala, nossa, que loja legal, que tal. E é diferente. Isso é gostoso, né? Não é? E eu falo assim, é diferente assim que nem... a nossa loja tem 2 entradas e uma vez passou até você se sente bem lá dentro e você não tem aquela insegurança de, ai meu Deus, você é assaltada, tal, né? Passa outro. Então, uma vez passou um brasileiro e como
a loja dá para 2 lados, ela tem 2 entradas. Um rapaz, um brasileiro, passou, deu a volta e entrou pela outra porta. Aí ele virou e falou assim: ai, desculpa, eu te assustei, né? Você deve ter ficado assustada achando que era assalto, porque eu passei por aqui e entrei por ali. Eu pensei, eu Eu não. me assustei. Não, eu Graças não. a Deus eu tô Imagina, me assustei. Ele falou: você deve ter ficado assustada, né? Porque eu passei por aqui e entrei por ali. Olha só. Eu pensei, imagina, aqui eu tô relaxada. Se fosse no Brasil, sim, ia falar: meu Deus, esse cara passou entrando por aqui, agora entrou por ali, Aqui se né? aconteceu uma fatalidade. Você não Aí sabe se você susto. foge por essa porta, né? Ele entrou por ali, acho que eu já vou fugir por aqui. Não. Então, assim, por enquanto não tivemos, assim, dificuldade, tá? Não teve, assim, alguma coisa que falar E isso. facilidade, pelo próprio planejamento, ela Foi... fluiu. Fluiu, porque veio, assim, é lógico, tem aqueles imprevistos, mas Claro. que você consegue contornar, porque no seu planejamento você já tem que planejar alguns imprevistos. Exato. Não é? Em Exato. tudo, como tudo na vida. Na vida. Não é? Exatamente. Se você vai fazer uma obra, né, uma reforma, você tem que planejar que nunca vai ser no tempo que você planejou e nunca vai ser Nem o no que você orçamento, nem no no orçamento orçamento. que você- Sempre tem algo extra, né? Que nem Exato, no caso exato. nós tivemos que fazer reformas lá, sempre tem aquilo que, nossa, essa parede estava aqui, nós tiramos, ixi, então tinha um Uma encanamento, coisa tinha o puxa a negócio do outra. ar-condicionado e agora então tudo isso, mas tudo isso já está no planejamento que algo vai sair fora, né? Que esses Então é o que eu imprevistos falo, podem tem que ter calma, Exato. não pode ter É, pressa. a questão da adaptação, eu acho que para nós foi assim, o que nos ajudou muito, falando assim do nosso perfil pessoal mesmo, foi ter vindo ainda durante o verão. Nós não viemos no inverno, isso ajudou a gente a se adaptar como ao próprio país, ao clima. E quando veio o inverno, a gente já foi, né? Veio o outono antes, então você vai se preparando. E do ponto de vista do comércio, assim, da loja, assim, o nosso senhorio é português, mas ele não colocou nenhuma dificuldade assim, para nós. Ele nos deu, inclusive, o primeiro mês para a gente fazer as obras, porque foram quase 2 meses de obra para adaptar o local. Então, Isso é tudo que é conversado, né, gente, com eles é muito tranquilo. fez todas as adaptações, o alvará teve que ser alterado, porque é serviços e não é comércio. Então, assim, houve assim, uma adaptação fácil e a aceitação da comunidade local foi mais fácil do que eu pensei, pelo fato de ser um negócio novo. Sim. Então, a adaptação como um todo do comércio foi bem mais fácil do que eu pensei que seria. Olha que legal. Então, está sendo para nós uma boa surpresa nesse sentido, Que né? coisa A adaptação boa. mais rápida e mais fácil. Como ela falou assim, claro que há os imprevistos, né? Putz, eu vou ter que comprar isso, tal coisa, tudo, uma alteração né, que eu fiz. Mas se você está planejado ali, a gente faz um acompanhamento diário de todo o caixa, tudo direitinho, tudo que entrou, que saiu, tudo muito bem calculado para você saber a manga que você tem para poder você gastar mais ali ou não, para você segurar. Eu acho que isso é importantíssimo. Ok. E assim, algum arrependimento? Não. Não. Zero. Zero arrependimento? Zero arrependimento. Não, por enquanto não. Que coisa boa. Eu fico tão feliz com esse retorno. Muito zero, bom. zero. Ok. Agora vamos pensar o seguinte, para o pessoal que está lá no Brasil, se organizando, planejando para vir para Portugal, com a intenção de realmente investir ou empreender, seja aqui em Braga ou seja em qualquer outra cidade daqui de Portugal. Que mensagem vocês gostariam de deixar para eles? Vocês que já estiveram lá do outro lado, já passaram por todo esse processo, é sempre bom a gente poder passar um pouquinho a nossa experiência e tentar deixar uma palavra, não só de incentivo, de força, mas uma palavra de consciência da própria ação, né? Do próprio desejo de mudança. Que mensagem vocês gostariam de deixar para o pessoal? Olha, que dificuldades vão ter, que a pessoa tem que vir bem preparada, assim, em termos gerais. Eu falo assim, até de coração, porque você deixa muita coisa para trás. Então você tem que pensar muito bem o que você quer, qual a sua intenção. É o que eu falo assim. Se você está vindo para ganhar dinheiro, acho que não é o local ideal aqui para ganhar dinheiro. Pode ser um local para você se manter. A pessoa pensar, eu vou ganhar dinheiro, vou dar para a família no Brasil, não é? Não. No caso, não é esse. Mas assim, você tem que saber em busca do que você está. Se é de Qual que é o seu segurança, objetivo qual é o seu principal? objetivo? Segurança, qualidade de vida, que aqui você tem uma qualidade de vida melhor, só que o preço que você paga é alto. Eu falo, é bem alto. Então você tem que estar preparado. Tem que ter essa consciência. Que assim, se você for uma pessoa assim, mais família, você vai sentir bastante.
não é? Então eu falo, o coração aperta. Eu falo com a minha família todos os dias ainda. Não, falar você fala, mas é mas diferente. Não consegue, então, mas não consegue, não é igual. Não é igual você falar todo dia com você estar presente, né? Que nem eu falo, vale a pena. Né? É o que eu falo, depende da sua intenção. Se for ganhar dinheiro, não. Agora, se você está em busca. Eu vou fazer fortuna, vou mandar para não vai. Agora, se você está em busca de qualidade de vida, de proporcionar uma vida melhor para você, para os seus filhos, aí tudo bem. Sabe, estou te vendo emocionando e aí não tem como a gente se emociona mesmo. Eu penso o seguinte: como que eu lido com essa falta da família? Porque isso é muito forte. Toda vez que eu estou nessa sensação, nesse sentido assim, meu Deus, minha mãe, eu tento pensar nos motivos que me trouxeram até aqui. Sim. Porque toda vez que eu penso nos motivos que me trouxeram até aqui, eu consigo entender por que eu estou passando por isso. Entendeu? Então você tem que estar preparado, porque o primeiro ano é o mais cruel, não é? Eu não sei se é o primeiro ano. Primeiro ano eu acho que a gente ainda está muito entusiasmado com muita novidade, tá num ano de muitas descobertas. Então, assim, depois que as coisas vão se assentando, que você vai entrando na sua rotina, que você entende que isso aqui é seu mundo, eu acho que você tem mais tempo para sentir também o peso da sua escolha. Eu acho que é muito isso. Agora, isso é altos e baixos, né, gente? Mas é que nem eu falo. São momentos. Mas saudades do Brasil. O que eu sinto sempre. Mas o que eu sinto falta? Eu não sinto falta eu sinto falta do jeito do brasileiro. Às vezes assim, mais descontraído, mais divertido, sei lá. Assim, eu sinto falta. Eu adorava o local que eu morava, mas também eu adoro o lugar que eu moro aqui. Assim. E assim, da família, porque fala assim, eu sinto falta do que do Brasil, assim? Eu não sinto falta, porque aqui eu tô bem. Família e amigos. Não, mas é isso, é a família. Família, que é o grande o impacto que a gente sente, e das pessoas que a gente conhecia no dia a dia. Fora isso, eu particularmente, claro, né, tem a parte natureza do Brasil, mas é família, o que pega mesmo. Então, é família, porque assim, amigos, hoje um amigo seu tá aqui, depois o amigo mudou para outro lugar, não é? Eu tenho amigos que moram, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, tem outro que mora em Madrid, no Brasil, uma vez por ano a gente se reunia e se encontrava. Então, assim, continuo conversando com eles, mas o que pega é família. Assim, porque às vezes eu tô aqui, eu olho e falo, nossa, eu adoro assim quando você vai pela Estrada Nacional, aquele caminho, aquelas árvores, assim, eu olho e falo, nossa, e o tipo de vida que você leva aqui, a segurança que você tem de você ficar o dia inteiro relaxado, por mais que você tome cuidado com o carro, né, que sempre está sujeito a te roubarem, né, porque aqui também não é o paraíso. Não é? Você não está no paraíso. Mas não se compara, né? Mas não se compara, você poder pegar um filho teu na escola, você entrar no carro com tranquilidade, que lá era... Corre tudo no carro, corre rápido, entra correndo, sai correndo. Então eu falo assim, isso não tem preço, não é? Então é o que eu falo, você tem que ver qual a sua intenção. Você está em busca do quê? Você está em busca do quê? Exato. Tem que ver o que você está. Se for ganhar dinheiro, falar, eu vou ganhar dinheiro, ficar rico para voltar para o Brasil, esquece. É aquele negócio, o motivo que te faz sair de lá tem que ser muito mais forte do que toda essa instabilidade emocional que você vai enfrentar aqui. Né? Então uma das coisas que me suporta é pensar que eu vou conseguir trazer meus pais. Eu quero porque quero, meu pai. Eu tenho esse foco. Eu tenho isso como meta. Meu pai é médico, ele ama o que ele faz lá, ainda não quis ainda aposentar, porque, sabe, o motor dele, ele gosta muito de clinicar. Então, mas a minha mãe já está com o sanguinho, né? A costelinha, né? Vamos dizer que tem aqui. Minha mãe é portuguesa 100%, é filha de português, então ela tem sangue. E minha mãe já está começando a querer vir. Eles vão vir agora a turismo, né? Mês que vem. E eu vou ver se eu convenço meu pai. Porque assim, a esperança, o que me move é aquela meta, assim, sabe? É conseguir trazê-los. Porque por mais que eu vamos supor, eu consegui fazer fortuna e voltar para o Brasil, não é isso que eu buscaria. Não foi o que eu busquei. Eu falo o seguinte, quando você já está
com uma vida estável lá no Brasil, não é esse o motivo que te faz sair, porque você tá bem. Se for pensar lá. nisso, nós trabalhávamos em empresas grandes, se eu for pensar no que eu ganhava fisicamente, eu ganhava mais do que eu ganhava, tinha um carro melhor, etc. certeza, e tal. Não é por esse sim. lado, é por essa da qualidade de vida mesmo. Qualidade de vida, segurança. E essa questão de a mensagem que eu daria no sentido do que a pessoa pode fazer para pensando em abrir um negócio é planejamento. Assim, planejamento, se a pessoa tiver condições, o ideal seria a pessoa poder vir antes. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Se você está fazendo uma transformação muito grande você mudar de país. É diferente de você está atravessando o oceano, pô. É diferente, você está indo para um lugar muito longe. Então assim, por mais que nós falamos a mesma língua, a cultura é muito parecida, mas tem coisas diferentes. Tem pessoas que não se adaptam, tem pessoas que chegam e falam, não adianta, eu gosto de praia mesmo, e não adianta, povo de Lanhoso, mesmo com não é muito igual. Planejamento, tudo certinho, chega aqui e descobre. Chega aqui, tá. Para Então, quem assim, não conhece, é complicado. É complicado. O ideal é, se puder vir antes, para poder avaliar se é o que quer, venha umas férias e tal e volte. Agora, tem muita gente que não consigo ir antes, porque para mim já vai ser muito custoso fazer toda essa viagem. Então, dá que não dá para vir antes, tem internet, gente, né? Então, procura a maior quantidade de informação possível na internet. Contraponha as informações, né? Que não pode, a pessoa chega, tem gente que chega para morar. Não se prenda, busca. Você não pode chegar para morar no país e se surpreender que faz frio. Você é uma informação que você tinha que ter visto antes. Se você não percebeu que ia fazer frio, então você viu um monte de outras coisas. Exatamente. Né? Então, tem informações para ter certeza, porque é uma decisão que as pessoas trazem, os filhos, né? Deixa a vida toda para trás, vende tudo. Porque o português muitas vezes acha que está vindo só para... o brasileiro rico está vindo para aqui. Não é, porque a pessoa vendeu o apartamento, vendeu o carro e você faz um patrimônio significativo, porque ali está todo o dinheiro da sua vida. E o que é muito importante, se você vai chegar para abrir um negócio, e isso conta muito, o patrimônio que você vai abrir uma conta aqui pode ser enorme, mas isso não significa crédito. Com certeza. Não significa crédito. Por quê? Porque a gente não tem histórico bancário aqui. Você traz o quê? Imposto de renda do Brasil. Isso que a gente fala. Mas que também nem todo mundo aceita. Nem todo mundo aceita. Brasil. O que vai fazer a diferença para você conseguir um empréstimo, um leasing, para você abrir o seu negócio, vai ser o teu plano de negócios, porque o banco vai te pedir isso. Ele vai analisar Ele vai isso. querer avaliar qual é a taxa de risco que ele, banco, vai correr ao te emprestar. Exatamente. Não adianta, eu ouvi de um gerente que falou assim, não adianta, o senhor pode ter 100 mil euros, 200 mil euros, não interessa quanto o senhor tenha. O senhor pode ir no cassino e jogar tudo hoje. Para nós, se o senhor tivesse empregado há 10 anos ganhando salário mínimo, o senhor tinha mais crédito. Então, isso é uma informação que muitas vezes as pessoas... E eu fui surpreendido nesse ponto quando eu cheguei, porque eu pensei que ia ser mais fácil conseguir crédito, pelo ponto de que eu estava trazendo o meu patrimônio todo, porque eu vim praticamente do Brasil com tudo. Sim. E aí, não. O que me ajudou muito foi ter feito o planejamento, o plano de negócios. Isso. O plano de negócios, isso aí realmente abriu as portas junto ao banco. Aí o banco, e aí você apresentar para mais de um banco. Porque aí fica mais fácil, porque aí você, com aquela história do banco querer te oferecer uma taxa melhor do que o outro. Exato. Você se transforma na moeda, assim, no banco, qual o banco que quer te emprestar, e não o contrário, você fica refém só de um banco. Então isso é muito importante, que as pessoas às vezes esquecem do tal do plano de negócio, que é importantíssimo. É fundamental, com certeza. Gente, adorei essa prosa de hoje, muito produtiva, muito informativa, importantíssimo para vocês aí no Brasil. É importante levar todas essas experiências, não só essas, mas é importante considerar todas, porque a partir do momento que a gente escuta uma pessoa que passou pelo processo, a gente consegue ir tirando alguns comportamentos que são comuns a todos. E a partir do momento que existe esse ponto comum, é aquele ponto que você tem que parar e falar, bom, eu tenho que analisar isso aqui, porque isso aqui é possível de acontecer comigo também, por mais que eu tenha experiência, por mais que eu tenha dinheiro, por mais que eu tenha formação. A realidade aqui é muito essa que a gente tem colocado e tem passado. Adorei, gente, a prosa de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Sérgio. Continue com a gente, vou deixar na descrição, tá, gente? O contato do pessoal, tanto do Pet Shop quanto da lavanderia, para que vocês tenham acesso e conheçam também o trabalho deles, ok? Continue nos acompanhando e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau!